Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Bom, no episódio de hoje, o de número 184, abordaremos o capítulo 26 do livro Vivendo com Jesus, intitulado Caminhos Estreitos e Ásperos. Quem preparou o estudo de hoje para nós foi o Roosevelt. Daqui a pouquinho ele entra no podcast com a participação mais do que especial da Simone Gonçalves Moreira. Não percam, eles pontuam algumas questões levantadas por Amélia Rodrigues. Obviamente que a gente vai ter a live mais tarde, né, para estender os comentários. Mas por si só, os comentários que eles fazem no podcast são bastante interessantes. Já nos convidam à leitura do capítulo mais atenta. Não se esqueça, a gente coloca uma bibliografia complementar e tentamos colocar aí todos os acessos para que você possa também aprofundar o estudo conosco e seguir estudando o Evangelho junto com a gente. Mais tarde, o Roosevelt preparou uma surpresa especial. A gente vai ter convidados mais do que especiais na live, então imperdível, você já está convidado para estar no nosso canal do YouTube e também transmitimos via Facebook mais tarde. Não se preocupe, se não puder estar conosco, vai ser uma pena, porque é muito bom, mas você pode assistir mais tarde. Aliás, aproveitamos então esse comentário para lembrar que você pode e deve estar junto conosco, participe conosco, aliás, nos auxilie nessa tarefa de divulgar o bem, tudo que é bom, sob o enfoque da doutrina espírita. Te convidamos a visitar nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram, estamos em todas as mídias sociais. Dê uma passadinha lá, assista os conteúdos, né, e nos ajude como puder nessa tarefa. Ok? Ao final desse nosso podcast, mais uma vez iniciando com uma poesia muito bela de Maria Dolores, teremos o nosso momento de oração. Esperamos que você nos acompanhe até o final e te convidamos a partir de agora. Vamos ouvir? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Primeiramente, eu agradeço ao Grupo Irmão Áureo por mais esse convite. Nós vamos fazer um breve estudos e continuar daqui a pouco o capítulo 26 do livro Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, psicografia de Amélia Rodrigues, né? Pelo Divaldo Franco. Nesse livro, nesse capítulo, Caminhos Estreitos e Ásperos, ele é bem interessante, que ele começa falando lá do início, Jesus caminhando ali com seus seguidores pelos caminhos da Judéia, da Galileia, de Jerusalém. E o capítulo começa falando, narrando justamente sobre a topografia, sobre os aspectos da geografia do local, que é uma região bem árdua, né? Bem áspera, bem agreste, quente. E Jesus, com seus seguidores, ele fazia esse caminho a pé. E naquele calor, uma vegetação bem dura, caminho bem tortuoso, bem difícil de caminhada. E esse capítulo ele faz uma comparação justamente dessa dureza geográfica, de relevo, justamente comparando com o estilo de vida das pessoas, de algumas pessoas, né? Na realidade a maioria das pessoas. Naquela época, naquele tempo, havia uma minoria que era bem favorecida, vivia bem, morava bem, tinha todas as benécias que os bens materiais podiam trazer. Eram os conquistadores, os dominadores. Enquanto isso, a maior parte da população, de trabalhadores, pescadores, escravos, viviam nas condições mais penosas, né? Afastados de tudo, até mesmo
da religião, eles eram explorados em todos os aspectos, não apenas como mão de obra, mas eles eram manipulados pelos sacerdotes, por todo mundo, eram explorados, pagava-se por bênçãos, pagava-se por tudo, e não tinham direito a nada. Então essa era uma comparação do caminho tortuoso, dos caminhos ásperos, dos caminhos doloridos, com o estilo de vida das pessoas. E a figura de Jesus, ela foi extremamente importante, veio trazer uma certa brandura em toda essa dureza do momento. E a minha convidada aqui, vou ouvir um pouquinho dela. Diga lá, vamos ver se vocês adivinham pela palavra dela. Era uma dureza que Jesus veio amenizar. Ele veio trazer a questão do amor do Pai, a questão do amor entre cada um de nós. E foram momentos em que essa população, essas pessoas que o Roosevelt falou, pôde ter um refrigério. Eles tiveram esse alento aos seus corações. Continuando, ouve-se a pergunta, né? Será que todos serão salvos? Todos nós vamos ser salvos? E Jesus vem com toda a sua candura, com toda a sua doçura, dando explicações sobre isso. Quem de fato vai ser salvo? Qual é a condição para ser salvo, né? E tem alguns ensinamentos que falam, né? Nós podemos escolher a porta larga ou a porta estreita pelo caminho. O que difere uma da outra, né? O que nós preferimos, a larga ou a estreita? Eu acho que até hoje muitos de nós, estamos escolhendo a porta larga, achando que o caminho é mais fácil, menos espinhoso. Então, são essas abordagens que nós estamos fazendo superficialmente e vamos daqui a pouco aprofundar um pouco mais o nosso estudo, a nossa live, né? É importante a gente pensar que essa porta larga seria o caminho que todos deveriam seguir, né? Que quando pensa, uma porta larga cabe mais gente. Mas na verdade é pelo contrário, né? A porta estreita, se nós formos olhar a essência, é o caminho que foi dado por Jesus, né? Que cabe todos nós, independentemente de cor, de raça, de religião. Essa é a porta estreita que Jesus nos convida a entrar por ela. Independente, né? Na verdade, independente do caminho, da porta que a gente escolhe, o caminho é um único, que é Jesus. Mas, como o Roosevelt falou, mais tarde nós vamos falar mais um pouquinho sobre as portas, mas que a gente comece a refletir sobre qual porta que nós estamos batendo, qual porta nós queremos entrar. E olha, nessa lição, nesse capítulo e em muitos outros, não apenas nessa obra da Amélia Rodrigues, em tantas outras obras que falam sobre as passagens de Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de trazer ensinamentos. E os ensinamentos vieram para o público da época em forma de parábolas. E esse capítulo ressalta isso. Jesus, ele era mestre em muitas coisas, inclusive em formular parábolas. E nessas parábolas, ele disse em algum momento, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nesse texto, nesse capítulo, caminhos estreitos e ásperos, a população que vivia nessa condição
eram subjugados em todos os aspectos, eis que surge o caminho, a verdade e a vida. Jesus. E ele foi um marco, né? Tanto é que existe o antes de Cristo e depois de Cristo. E naquela época nós estávamos ainda na nossa adolescência espiritual. E com certeza nós não aprendemos e não aprendemos as lições naquela época. Tanto é que foi necessário ele falar por parábola para colocar um pouco do ensinamento que ele nos trouxe. Mas, em complemento, posteriormente ele falou que pediria ao Pai que enviasse o Consolador. E esse Consolador, que nós temos como Espiritismo, ele veio nos auxiliar nessas explicações das parábolas, nesses ensinamentos. E vamos dar continuidade daqui a pouco. Esse é só uma degustação. Muito obrigado e nós aguardamos todos, né, para darmos continuidade na nossa live daqui a pouco. Um abraço a todos. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia A Caminho do Alto, de Maria Dolores. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro do teu próprio ser, sem apelos à fuga em que te possas esconder. Indagas quase sempre de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor ilimitado e eterno, por que razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência, ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E guardando-te a sós sob a angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa, e sobretudo raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina, que, em nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte. A energia precisa as lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa, e o trigo que passou pela trituração em qualquer tempo é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela que nos frena e regenera, estaríamos nós provavelmente na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera. De heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da beleza imortal que se irradia dos tesouros do amor. De todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício. Esse herói foi Jesus. E é a ti, mestre querido, que buscamos nesses instantes um tanto mais conscientes, embora doridos por dentro,
pois sabedores de nossas dificuldades, do quanto ainda trazemos em nossos corações, Mestre amado, as marcas de nossos erros de um passado não tão distante. Mas junto a Ti, Mestre amigo, rogamos a misericórdia divina e o auxílio para que possamos enxergá-la agindo em nós. E mais do que tocando os nossos sentimentos, possamos os sentir protegidos e amparados. E quando o nosso coração se envolve da força do Teu amor, Jesus, te rogamos, ampara-nos, para que uma vez mais possamos buscar o esforço possível, nos colocando de pé para continuarmos a caminhada. Graças te damos, Mestre amigo, pelo Teu amor que nos sustenta, pelo carinho dos Teus emissários de luz que velam por nós e pelos Teus ensinamentos, Mestre amigo, que nos tornam cada dia mais conscientes de que apenas o nosso esforço, o esforço próprio, o autoburilamento e as realizações que conseguimos materializar em trabalho, em ação, pensamento, palavras, podem reconstruir em nós e no mundo que nos cerca. Graças te damos, Jesus, por renovar agora e sempre o convite para te seguirmos. Graças te damos pela proteção do Teu amor, que nos ampara, que nos cura e que nos impulsiona adiante. Em nome do Pai, que assim seja.